Olá, meus queridos, espero que todos estejam maravilhosamente bem, espero que esteja tranquilo com todo mundo. Hoje é quinta-feira, dia 7/4/2022, estamos aqui em mais um vídeo falando de política, falando de finanças, sempre com conotação espiritual, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o doleta? O dólarzinho, meu Deus do céu, o dólarzinho subiu 1,19. Então o que aconteceu? Ele caiu um ponto tanto, depois subiu um ponto tanto, as oscilações estão em torno de 1% para cima. Isso é o que me preocupa um pouquinho. Essas oscilações altas de um dia para o outro torna o dólar algo gostoso, maravilhoso, interessante para especuladores. Pessoas que compram e vendem moeda no mercado acionário, ou seja, que fazem especulação, ganha dinheiro na compra com a venda em bolsa de valores, que é o câmbio que dita as regras dos outros. Uma corretora compra por um preço e vende por outro. Isso não é especulação. Isso é margem de trabalho. Especulação é quando eu entro na bolsa e fico, compro um monte, sai um monte, compro um monte, sai um monte, no mesmo dia, fazer brincando isso daí. Casa de corretagem são clientes que vêm vender um produto e o outro depois outros vêm comprar o produto. Então eles são lojas, diferente de especuladores, ok? Muito bem. Dentro disso daqui é o que me preocupa. Mas, mesmo com a subida de 1,19%, o dólar fechou num preço muito bom, R$ 4,71. É ótimo, maravilhoso. Tem condição de cair ainda, professor? Eu acredito que tenha. Ele vai ainda fazer uns trabalhos aí de algumas quedas, enquanto está entrando e vindo dinheiro de fora para o Brasil. Bom, até quando eu não sei, mas como eu disse lá atrás, mais de 6 meses lá atrás, qual que seria o valor de um dólar que eu acredito que deveria estar? Que depois o ministro da Economia acabou falando, seria em torno de 4,80. Apesar que, com a produção e fabricação de dólares na máquina do governo americano, isso pode mudar. Por quê? Porque a desvalorização do dólar é uma questão de tempo frente a todas as moedas do planeta. Até então, o que está acontecendo? Uma desvalorização do dólar? Não. É uma valorização do real. Por quê? Porque está baixando o preço, não só o dólar, mas como o euro e o dólar juntos. Se abaixa os dois juntos, não é desvalorização do euro e do dólar, é valorização do real. Agora, quando abaixa o dólar frente ao euro e o real, aí é desvalorização do euro. Se baixa só o real frente às duas moedas, é desvalorização do real. Se abaixa o euro frente o dólar e o real, aí é desvalorização do euro, tá? Isso aí tem que ser muito bem visto, porque isso é importantíssimo. Ou seja, está valorizando o real. Muito bem, obrigado. Agradeço imensamente. Agora, se o governo tivesse vendido... Olha só como é que é interessante, né? Se o governo tivesse vendido tudo quanto que era da reserva lá atrás, quando estava 5,30 que eu estava falando, tem que vender 5,50, tem que vender. Se ele tivesse vendido lá e recomprado agora, olha o tanto de fortuna que o país ia ganhar só nisso daí. Olha a fortuna que ia ganhar nisso daí. Pois é. Deixamos de ganhar imensas fortunas. O Banco Central deixou de ganhar imensas fortunas por não ter feito a manobra que devia ter feito lá naquela época. Se tivesse feito a manobra naquela época, o combustível não tinha subido do jeito que subiu, a inflação não tinha subido do jeito que subiu, e tudo estaria muito mais controlado. Essa inflação da guerra, a gente ia ser como se fosse a inflação do final do ano passado, e não de agora. É isso, professor? Isso. Então nós teríamos uma inflação pelo menos uns
uns 20% abaixo, 20% em conotação de percepção de mercado, tá? Não de estatística de IPCA, não sei o quê, porque isso aí, filho, não é a realidade que eu vejo no óleo lá, quando eu vou comprar óleo, quando eu vou comprar feijão, quando eu vou comprar as coisas, papel higiênico, então, pelo amor de Deus. O óleo, nossa senhora, tá? O olho do absurdo. Pó de café, então, pelo amor de Deus. Dobrou. Pó de café é 100% de reajuste que teve. O óleo, mais do que 100%, que eu lembro que eu pagava R$3,80 na garrafa de óleo. Agora tá 10 conto no atacadista. Atacadista. Não é supermercado. Supermercado é 15, 20. No atacadista. 10 conto. É o mais vagabundo que tiver lá, tá assim, R$9,99. É porque os caras põem assim pra ficar mais bonitinho, né? E aí? Como é que é? Subiu 10% de IPCA? Mas nunca. Subiu muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, são coisas que nós temos que ficar de olho e analisando e percebendo. Mas não tô lá, né? Não faço parte da equipe do Banco Central. Quem sabe quando o Emanuel vier e montar o seu governo, eu faça parte desse governo abençoado e de Deus, né? Para ajudar a espiritualidade. Que assim seja e que os anjos digam amém. Bom, vamos passar para a Bolsa? A Bolsa já deu uma recuperada, na Europa pelo menos o DAX, subindo agora 0,6%. Mas vamos lá. Ontem caiu 1% e tralalá. Hoje subindo 0,6%. A matemática fala que ainda está em queda. Então isso daí seria aqueles dentinhos, professor, que faz assim, ó. Tô descendo, dentinho, tô descendo, dentinho, tô descendo, dentinho, tô descendo, dentinho. É o dentinho de queda. E se você olhar a Bolsa do Brasil, também está nesse mesmo gráfico de queda. Então pode ter um dentinho hoje. Eu não sei se hoje. É capaz do Brasil ter o dentinho amanhã. Ou hoje. Amanhã. Vai definir o nome do novo presidente da Petrobras. Se definir, pode fazer as ações subir ou descer. Mas como que o presidente quer que abaixe o preço? Mesmo trocando com quem for, vai fazer com que o preço queira cair. Queira cair. Não é que vai cair, é queira. Querer cair é diferente de vai cair. Certo? Então fiquemos atentos a esta situação incribilíssima. Oh, meu Deus do céu. Vamos para as próximas notícias. E o do Brasil, então, caiu 0,6 e fechou em 118,227. 118 ainda é um valor bonito de ver. Só que você não pode esquecer que ontem ela chegou a bater 116,790. E a máxima? A máxima fechou em 118,885, ou seja, ela fechou próximo da máxima, ou seja, ela estava horrorosa ontem e no finalzinho do dia ela deu uma recuperação e mesmo assim ficou negativo. Então ela já fez o dentinho ontem mesmo no final do dia? Pois é assim que você vai analisando os gráficos da Bolsa de Valores para quem está querendo aprender e para quem está aprendendo um pouquinho em pouquinho. Estão pedindo para eu fazer curso, rapaz, disso daí, mas é difícil. Se eu for fazer um curso, se tiver demanda, teria que ser tipo online. Curso gravado é problema, moço, porque é muita pergunta, é muita situação. Só que é o seguinte, as pessoas também tem um outro problema. As pessoas vão fazer pergunta retardada, ridícula. Ai, professor, o que significa IPO? Ai, professor, aí não dá, sabe? Mistura uma coisa com a outra e eu não quero ficar dando coisinha, sabe, básica. Eu queria que a pessoa conseguisse enxergar além do alcance, porque esse enxergar além do alcance facilita na vida da pessoa em tudo, na espiritualidade, nas coisas que vão acontecer no planeta e tudo mais. Porque o mais importante para mexer nisso é você ter um contexto global de tudo. E não uma coisa muito fechadinha. 1 mais 1 é 2. Não dá. Na bolsa não dá. Porque são humanos que compram e vendem. Apesar que tem bastante robôs que tá ali. E eu estou fazendo meus estudos. E se Deus quiser, eu vou fechar meus gráficos para mim criar minha inteligência artificial sobre isso daqui. Eu ainda vou fazer em cima das estatísticas. Vamos embora, gente. Vamos ver as notícias? Vamos ver as notícias. Nossa senhora, vamos começar com uma notícia aqui bombástica. Saiu no Brasil Journal.
Diamond, 2 pontos. Ou seja, quem está falando é o Diamond. Vamos tomar um cafezinho? Eu não tomo leite com café, eu tomo café com leite. Então, vem até aqui de café e até aqui de leite. É isso aqui só de leite na garrafa, o negócio inteiro do cafezinho. Olha os cachorrinhos, bonito, né? Minha Nossa Senhora. E o café puro eu tô tentando cortar, deixando que essa gotinha, fazendo o café à la inglês, né? Porque o inglês tem mania de pegar uma colherinha de leite e colocar num chá, uma colherinha de leite e colocar nas coisas, sabe? É chique, chiquérrimo. Mas no chá fica ruim, viu, gente? Vamos lá. O Brasil Journal disse, saiu uma nota assim, Diamond, 2 pontos. Estados Unidos podem estar perto de uma, abre aspas, situação explosiva, fecha aspas. Eita pleura! Jamie Dimon está dizendo aos acionistas da JP Morgan para esperar o melhor, preparar-se para o pior. O CEO do banco mais valioso do mundo, então o Dimon é um CEO do banco mais valioso do planeta? Disse que a economia americana está diante de riscos sem precedentes com a guerra na Ucrânia, a inflação persistente e a alta dos juros impactando a recuperação da pandemia, fecha aspas. Abre aspas de novo. Apresentam circunstâncias completamente diferentes do que já experimentamos no passado, e a confluência deles pode aumentar dramaticamente os riscos à frente, fecha aspas. E você sabe para quem que ele escreveu isso? O Dimon escreveu em sua carta anual aos acionistas do banco. Peso, hein? Peso, hein? O cara assinou, escreveu um papel escrito, hein? Ainda que seja possível, abre aspas de novo, esperado que todos esses eventos tenham resoluções pacíficas, deveríamos nos preparar para potenciais desfechos negativos. Fecha aspas. Se o Fed, abre aspas de novo, se o Fed acertar, podemos ter anos de crescimento e a inflação eventualmente vai começar a cair. De qualquer forma, esse processo vai causar muita preocupação. Ele falou que a inflação vai cair e não que a inflação vai regredir, vai andar para trás. Os que subiu, não volta mais para trás. E a inflação eventualmente vai começar a cair. De qualquer forma, esse processo vai causar muita preocupação e deixar os mercados voláteis, ou seja, instável. E investidor odeia instabilidade. Para ele, a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, no mínimo, vão desacelerar a economia global, e isso pode facilmente piorar dramaticamente e de forma sem precedentes aumentar os seus efeitos em caso as sanções que impactariam os mercados de petróleo, commodities e agricultura. Junto com a falta de previsibilidade da guerra e as incertezas em torno das cadeias globais de commodities, isto cria uma situação potencialmente explosiva. E qual é o setor mais delicado que já estava prestes a explodir? Vou contar aqui bem no seu ouvido. Imobiliário. O imobiliário já estava para estourar. Então é ele que pode ir, porque as pessoas ficam com medo, compram imóvel e compram imóvel num preço lá em cima. E vai chegar num valor que não tem condição. E as pessoas não vê que imóvel hoje, antigamente, era bom. Hoje, você tem que ficar pagando IPTU, você tem que ficar pagando condomínio, você tem que ficar pagando manutenção, porque o imóvel deterioriza e tá caro mexer com reforma, com construção. Ninguém quer alugar casa sem aquecedor solar. Ninguém quer alugar casa sem gerador de energia solar nos painéis solares na teto da casa. Ninguém quer mais nada velho. E as pessoas oferecendo casas velhas para alugar, ninguém quer mais.
A pessoa quer uma casa mais moderna. A pessoa quer uma casa mais bonitinha. A pessoa quer outra coisa. E você sabe o que vem na minha cabeça hoje? Engraçado, veio uma intuição forte de que as construtoras vão fazer igual os veículos estão fazendo agora. Elas não vão vender mais apartamentos. Elas vão alugar, elas vão fazer os apartamentos para ela e alugar os apartamentos. Você quer um apartamento? Você não compra mais o meu apartamento. Você aluga meu apartamento que eu vou construir. Se você quiser um apartamento, você pode ser sócio da construtora. Sócio igual eles fazem com hotéis, com flat, essas coisas. Compra 3 cotas, aí você compra 1/3 da cota e mora de aluguel nesse apartamento. Aí o seu aluguel, você vai pagar, em vez de ele pagar cheio, você vai pagar 2/3, porque outros 2 são sócios também da cota do apartamento. Aí o seu aluguel, que seria tantos mil, é menos. E se você quiser pagar menos aluguel, você compra mais cotas. Aí você vai comprando cota e vai diminuindo, porque o tanto que você vai receber dos aluguéis pagos, você recebe de volta como acionista. E aí vai fazendo essa coisa. Então você fica acionista da onde você mora, mas não é seu. Se um dia para outro você falar, eu não quero mais esse apartamento, eu vou arrumar outro e continuo ganhando meu aluguel ali, minhas coisas, minha rentabilidade. Então você vai ter a maleabilidade para você ir e vir para qualquer lugar do país. Ah, eu quero mudar hoje lá para o Nordeste, eu quero mudar hoje para não sei o que, vou lá e alugo. E como é que eu pago? Eu já tenho um apartamento que fica alugado, que eu comprei igual os hotéis estão fazendo. É a tendência, hein? Vem isso na minha cabeça, hein? Olha, é capaz de acontecer. Se algum grande diretor de multinacional, de construtora, ver eu falando, ele vai falar, vamos fazer. Não esquece de contratar eu, né? Pra pagar pelo menos a ideia pra mim, né, boss? Pelo amor de Deus, né? Chama eu de consultor aí. Infomoney. Credit Suisse. Credit Suisse, mais um banco. Melhora a projeção para o PIB do Brasil. Olha que notícia bonita. Em 2022. De queda de 0,5% que eles falaram que deveria ter, para uma alta de 0,2%. Só que eu estava escutando todos os do mundo falando que esse ano o Brasil ia crescer, ia ter crescimento acima de 0,5% e não queda de 0,5%. Engraçado, né? Mas o Credit Suisse falou que ia ter uma queda de 0,5%. Para uma alta de 0,2%. O banco vê a Selic a 14% no final do ano. Para 2023, a projeção de crescimento do PIB de 2,1% se manteve. Para o IPCA, os economistas do banco projetam avanço de 7,8% em 2022 e de 4,3% em 2023. Graças a Deus, né? Que assim seja, que os anjos digam amém, né? Mas, infelizmente, a Selic 14%. E eu lembro muito bem de quando eu pegava e falava, gente, não pode baixar a Selic desse jeito. E todo mundo, você não sabe de nada. O Paulinho sabe, nunca na história do Brasil teve juros tão baixos. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu falei, gente, não pode, no Brasil não pode. No Brasil não pode, o Brasil é uma questão cultural. O Plano Real deu certo por causa de cultura e não de matemática. Foi uma questão cultural que segurou a inflação. A questão da Selic, dos juros, é uma questão cultural. Os brasileiros não vivem de rentabilidade de ações, de lucro de ações. Eles vivem de rentabilidade de poupança. É diferente. Então o que poderia fazer? Os bancos poderiam colocar as poupanças, trocar as poupanças por obrigação de ser fundos de ações do Ibovespa. Tudo bem, aí beleza. Aí muda o contexto. Só que o brasileiro mesmo, pegar o dinheirinho dele, deixar poupança. E depois fica falando, eu tenho medo, né, da poupança, né, do governo pegar tudo. Claro que o governo pega tudo, porque a poupança é um dinheiro que você empresta pro governo. Então se o governo fala assim, eu não vou pagar, você fica sem o seu dinheiro. Aí você fala assim, ele captou meu dinheiro, ele pegou meu dinheiro. Você que emprestou pro governo. O problema é teu. Quis emprestar para Tesouro Direto, o problema é teu, você que emprestou para o governo. Agora o CDB, não, você está emprestando para o banco.
O governo não pode pegar o dinheiro que você emprestou pro banco e pegar para ele. Falar, é meu. Não pode. Ele não pode chegar lá e falar assim, eu quero dinheiro aqui. Os acionistas colocou na Vale, na Petrobras, tudo para mim. Não, não pode. Isso não existe. Estão entendendo? Pois é assim que funciona. Vamos lá, olha as mudanças que está tendo no mercado. Eu achei interessante isso daqui. Saiu na Infomoney. O CFO da BR Foods sai da companhia e vai para a Raizen, uma empresa de carnes, de alimentos. Um CFO financeiro dele saiu e foi para a Raizen. Olha que interessante isso daí. Você sabe que no mercado, quando a gente vai procurar emprego, eles falam, não, tem que ser do mesmo setor, porque senão não conhece os impostos, não conhece as inflação, não conhece as coisas. Isso aqui é raríssimo, viu acontecer? Sair de um setor e para outro. Sair do setor de comida e ir para energia é raríssimo, 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 raríssimo. Mas foi e aconteceu. Interessante isso. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu gostei dessa quebra de paradigma, viu? O mercado tá precisando disso daí. Quantas vezes eu fui procurar emprego? Mas a vaga é para farmacêutica. Você nunca trabalhou com nenhuma farmacêutica, então não te quero. Mas a vaga é para montadora. Você nunca trabalhou para montadora, então não te quero. Aí eu falei assim, meu filho, as montadoras estão virando o quê? Empresa de TI. É tudo alta tecnologia. Eu trabalhei com TI. Isso tem que mudar, a cultura tem que mudar. Olha outra coisa interessante que saiu no jornal. Infomoney. Nos Estados Unidos, esterco é commodity quente em meio à escassez de fertilizante. Criadores de gados e laticínios, incluindo quem anteriormente pagavam para a retirada de dejetos, encontraram um bom negócio, vendendo para produtores de grãos. Ou seja, eles pagavam para alguém levar o cocô embora. Agora eles estão vendendo o cocô para alguém, aumentando a margem do pessoal da agricultura. E por que o pessoal da agricultura não fazia isso antes? Sabe por quê? Porque não tem equipe. Eu estava perguntando para um amigo, ele falou assim, Ricardo, o problema é o seguinte, é que como são tudo bolinhas e é pequeno, o volume é menor para cada região. Segunda situação, eu coloco as bolinhas junto com a plantação. Já vai o trator, faz duas coisas ao mesmo tempo, vai e sai andando. E eu coloco nos lugares que precisa ter. Agora, o esterco, eu preciso colocar na terra e passar com arado virando a terra. Eu falei, mas por que não faz tão assim, tão ruim assim? Ele falou, não é que é tão ruim, mas o problema é que o esterco vai cair um pouquinho mais num lugar, um pouquinho menos no outro. Então nós vamos ver a agricultura fazendo a seguinte coisa, uma planta vai crescer um pouquinho mais do que a outra. E aí o milho, por exemplo, esse sai bem maduro, esse um pouquinho atrasado, 2, 3 dias atrasado, não sai tudo igual. E a máquina não fala assim, esse é igual, esse não é igual. Ela vem triturando, arrancando tudo. Por isso que a produção, quando é com esterco, é menor do que quando é fertilizante. Porque o fertilizante eu coloco exatamente no lugar onde preciso. O computador sabe exatamente onde é. E o esterco não. Porque às vezes, no meio do esterco, eu acho que é um esterco que está caindo, mas não é esterco que está caindo. É um pedaço de borrão de terra. E não era o esterco, era mais terra do que o esterco. Então, essas diferenças pode parecer para você que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Agora, o lado bom é que o esterco eu colocando e fazendo a renovação, eu não preciso ficar fazendo todas as horas a renovação de fertilização. Porque o esterco ele tem uma maturação de anos. Ele vai fazendo a geração dele, ele vai entrando no solo, ele vai fazendo a parte da composição do solo em vários meses, e não só para aquela plantação, só para aquela colheita, entendeu? Já o fertilizante eu tenho que pôr tanto para aquela colheita
E os estercos, não, eu ponho, ela serve para 1, 2, 3, até 4. Então, conforme eu vou colocando e conforme vai chovendo, ela vai fazendo, integrando o solo. Ela vai enriquecendo o solo. É isso que ele explicou. Então, ele falou, tem lado bom e lado ruim, como todas as coisas. Bom, Infomoney, de notícia boa para notícia ruim, nós estamos brincando aqui igual o dólar, né? Sobe e desce, só notícia boa e ruim. Vamos lá. Infomoney, preço da cesta básica cresce em todas as capitais em março, mostra Diese. Instituição registrou as maiores altas do Rio de Janeiro, de 7,65, em Curitiba, de 7,46 e em São Paulo, de 6,36. O preço das coisas estão subindo, mas eu posso falar uma coisa para você? O açúcar não está subindo mais, o óleo não está subindo mais. A cesta básica, que eu estou percebendo, não está subindo mais. Por quê? Porque a subida gigante já aconteceu em janeiro. Janeiro, fevereiro. Agora, eu só estou me lascando com o que já subiu há 2 meses atrás. Mas tem mais alguma coisinha que está subindo? Aí aquelas oscilações sazonais do mercado. Agora, o que subiu demais é o hortifruti. O hortifruti, esse subiu demais da conta. Infomoney. Bolsonaro quer definir logo o comando da Petrobras. 2 nomes ganham força. Nomes já são conselheiros e passam pelo teste de governança da estatal, que na prática acabou inviabilizando os nomes de Adriano Pires e Rodolfo Landim. Bom, tá entrando, mas tem 2 pessoas ali que fazem parte do conselho, só que tem um detalhe. O pessoal que faz parte do conselho é o mesmo que a prova fala assim: eu quero que tenha paridade, eu quero que fique igual o do Internacional. E o Bolsonaro quer que não fique igual ao Internacional. E tá querendo tirar o general e colocar uma outra pessoa ali. Eu vou falar uma coisa, sei lá se é general, o que é, mas o que tá lá de presidente. Eu não sei qual que é a rinha, qual que é a rincha, o que está acontecendo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ele está querendo trocar rapidamente porque está caindo o valor do dólar, está caindo o preço do barril lá fora, estão fazendo pressão para baixar o combustível e não está baixando o combustível. Ele não quer que abaixe o combustível antes dele trocar o comando. Mas você quer que eu fale para você o que vai acontecer? O presidente, antes de sair, ele vai abaixar o preço. Antes dele sair, ele vai abaixar o preço do combustível. Aí ele sai e o outro que entrar novo vai ter que subir. Escuta que eu tô falando. Você vai ver o tiro pela culatra do Bolsonaro. Escuta que eu tô falando a vocês que vai acontecer exatamente isso. Sabe aquele negócio que eu vou fazer para dar certo e dar o inverso? Quem era para baixar o preço era o novo, e quem vai baixar o preço era o que está saindo, e o novo que era para baixar vai ter que subir porque vai dar uma explosão de alguma coisa e vai subir. Moço, eu conheço essa história do apocalipse, eu conheço como os capeta funciona, a parte espiritual funciona. Escuta o que eu estou falando. O que eu estou falando é por experiência espiritual. Infomoney. Digital segura alunos, mas empresas de educação têm dificuldade em aumentar mensalidades. Sem conseguir elevar ticket médio educacionais, devem conviver com um cenário desafiador em termos de rentabilidade 2022. Aumentar salários de professor? Como é que vai fazer? Em cima da gente? Não dá, cara. A gente não tem condição, não consegue pagar a escola. Faz o sacrifício, os pais fazem sacrifício assim, fora do comum. Por quê? Porque a educação dos filhos está tão ruim, que até as escolas particulares está horrível, por incrível que pareça. Agora você tenta imaginar, se a escola particular já está ruim, imagine as públicas. E ainda colocar o filho lá e ter um professor lá que gosta de pegar a ideologia, pega a bandeira vermelha e sai lá. Ai, nós temos que ter a luta do proletariado. Faz os filhos ficar tudo revoltado contra os pais, não dá valor na família, perder a família e estragar tudo. Além de você ter que mandar para a escola que não vai ensinar nada, o cara vem e destrói a família sua, ensinando um monte de barbaridade para as crianças. As escolas precisam parar de entrar nessa área e fazer só a parte de alfabetização. Escola tem que ensinar matemática, escola tem que ensinar português,
Ensina a ler, escrever e fazer conta. O resto, moço, já tem que virar curso técnico. A pessoa, quer ser químico, então você vai aprender química, quer ser... Porque não dá. Não dá. Do jeito que está a nossa educação, tem que reformular tudo. A pessoa já tem que entrar no nível técnico já na 5ª série. Tem que ser. Senão não vai ter condição. Então tá difícil, hein? Tá difícil. É uma briga feia. Inflação tá fogo. Infomoney. Eurobônus. 2 pontos. Rússia diz ter pago cupons em rublos após recusa de banco estrangeiro. Ministério das Finanças explicou que, devido às ações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foi obrigado a envolver instituições financeiras russas no processo. Ou seja, vou dar o calote, dívida pública, como fala, monetário lá é... Oh, meu Deus do céu, esqueci até a palavra como é que é. Quando a gente dá calote no planeta, dá calote, não paga as dívidas. Nossa, moratória. Vou fazer moratória. O governo russo falou, vocês querem as dívidas que eu tenho com vocês, eu pago. Os cupons de eurobônus, com vencimento 2022 e 2042, eu vou pagar com rublo. Você quer, se não quiser, azar o teu. E ainda que estou pagando, hein? Fica contente que eu estou pagando, hein? E olha só a incongruência da coisa, né? O presidente da Ucrânia vem alertando, vem falando, o planeta vem falando. Olha o que saiu na Infomoney. União Europeia já pagou 35 bilhões de euros à Rússia durante a guerra. E a ajuda à Ucrânia soma 1 bilhão. Ou seja, eu pago 35 bilhões para a Rússia, que está invadindo a Ucrânia, e dou 1 bilhão de gorjeta para a Ucrânia para ajudar ela para se defender da guerra. Bonito, né? Ô Europa, como que você gosta de colocar lenha no parquinho, né? Lenha na fogueira, não? Você está ajudando bem a destruir a coitada da Ucrânia. Pois é, esse é um dos problemas que a população da Europa está fazendo pressão de forma gigantesca. Pois é. Vamos lá, se não dá tempo. Infomoney. Ministro pede vista e trava julgamento sobre novas ações contra Planos Collor, Bresser e Verão. Febraban estima que uma decisão favorável aos poupadores poderia ter um impacto de 800 bilhões ao sistema financeiro. Pensa só no perigo do sistema financeiro que está correndo. O ministro Luiz Felipe Salmão, do Superior Tribunal de Justiça, pediu vista e travou o julgamento que analisa a possibilidade de reabertura de prazos para que poupadores ingressem com ações judiciais contra planos econômicos. A Federação Brasileira de Associações de Bancos estima que uma decisão favorável aos poupadores poderia ter um impacto de 800 bilhões ao sistema financeiro. A Corte Especial de Tribunal retomou o julgamento nesta quarta-feira com voto vista do ministro Mauro Campbell a favor dos poupadores. Além dele, os ministros Herman Benjamin e Nancy Andrighi já haviam votado a favor dos poupadores, divergindo do ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, que votou para negar a tese. Já está 3-1 a favor de pagar isso daí. O processo está no STJ desde 2015. Moço, eu vou falar uma coisa pra você. Pagar um valor desse, 800 bilhões, os bancos têm que pagar isso aí. Você quebra os bancos. Quebrou o banco. Pode fechar todos os bancos. Nós vamos ter uma quebra bancária, quebra financeira. É de uma irresponsabilidade muito grande. Por quê? Porque se teve esse plano Bresser, se teve o plano Verão, se teve o plano Collor 1 e 2... o Congresso permitiu. Se o Congresso permitiu, acabou a conversa, porque é o Congresso que manda e deixa de mandar. A lei é do Congresso. O Congresso autorizou isso, então tá valendo. É o que tá valendo. Mas não devolveu os juros que era para devolver, não devolveu as coisas. É a realidade, é o que aconteceu. Mas é injusto. Fazer o quê? Manda o político embora. Foi eles que decidiram. Foi uma decisão dos políticos, que é nomeado pelas pessoas, e as pessoas que emprestaram dinheiro. Então, meu querido, você pagou porque você votou para querer isso, porque eles são representantes seu.
Eu acho isso aqui um problema seríssimo para o setor bancário. Assim, de falência mesmo, de destruir as ações e cair lá para baixo. Reuters, para a gente acabar. Sem consenso, Câmara rejeita pedido de urgência para projetos dos fake news. Nas eleições, oh meu Deus do céu, para tudo. Após debate intenso em plenário, já contaminado pelo clima eleitoral, a Câmara dos Deputados rejeitou, graças a Deus, o regime de urgência para o projeto das chamadas fake news. Por que eu estou falando graças a Deus? Porque eu não posso dar o poder de falar para alguém falar isso é fake news ou não para pessoas que não me representam, para pessoas que não estão ali, que não recebeu voto, que não tem coisa. Eu simplesmente contrato uma empresa e falo, ó, Facebook, agora todos os seus funcionários que você tiver aí, eles que vão decidir se é fake news ou não. Que isso? Qual é o poder que eles têm? Eles se transformaram em juízes? É dar poder de juiz para funcionário? E se eu contratar só funcionário da ideologia X ou Y? Da direita ou só da esquerda? E aí? Como é que faz? Não pode mesmo. Esse negócio de fake news é uma coisa assim horrorosa. Então o que pode ter são conselhos que podem ser criados por votação, conselhos que podem fazer essas análises. Conselhos denominados já instituído, conselhos já por indicação de sei lá, de coisa, mas que têm responsabilidades para pegar e fazer esse sim, esse não, esse sim, esse não. Mas, e mesmo assim, ainda corre um risco seríssimo. A melhor coisa que tem é educar as pessoas e não proibir as pessoas. Liberdade acima de tudo. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe infinitamente. Namastê.